partir das fitas originais. Som da hora. E aqui eu estou honrado com a presença do senhor Ciro, senhor governador, senhor Ciro Gomes. Muito obrigado pela sua presença. João Gomes. Vou tirar até o óculos. Vou fazer uma pergunta simples. Por que o senhor quer ser presidente do Brasil? Porque o Brasil precisa mudar. Nós estamos com as coisas muito mal encaminhadas no Brasil. Você fala muito para os jovens, e meus filhos são seus fãs, pediram para eu dizer isso aqui. E você sabe que a coisa não está bem. O Brasil tem hoje 12 milhões de pessoas desempregadas. 12 milhões é muita gente, isso Muita gente. Só em São Paulo, hoje, tem 1.904.000 pessoas desempregadas. Como a pessoa perde o emprego e demora 54 semanas para voltar a conseguir alguma coisa, você tem imediatamente a consequência na violência. Não é? E a violência inferniza a vida de todo mundo. Então é preciso mudar o Brasil. E agora mudar não basta falar mal das coisas erradas. É preciso ter ideias, ter propostas, ter experiência. E eu fui já deputado 2 vezes, fui prefeito de Fortaleza, fui governador do Ceará, fui ministro da Fazenda. Um currículo invejável. E sou limpo. Não é? Então eu acho que eu posso propor à sociedade brasileira um caminho diferente. Mas assim, o senhor tem assim, sabe, o tamanho do pepino que é ser presidente do Brasil? É um rojão gigante para segurar. É uma barra feia. Agora a crença é o seguinte, é que isso não é serviço para um homem. A gente tem que deixar isso todo dia muito claro. Como assim? Explica esse programa. Não é coisa para um homem resolver. Esse negócio de acreditar que um salvador da pátria vai lá e vai resolver tudo, vai botar tudo em ordem por nós, só dá em decepção. O que nós precisamos ter é aquilo que eu falei no começo, a experiência, a vida limpa, a capacidade de administrar a crise, saber o que é que tem que ser feito, conhecer os problemas, já ter experimentado resolver os problemas, mas se cercar de boas pessoas, de uma equipe de pessoas sérias, competentes e mais que isso, chamar, embora a população esteja com muito nojo de política, mas chamar a população para participar, para saber o que está acontecendo. O senhor é muito jovem, né? Foi eleito precoce, né? Foi eleito deputado estadual com 24 anos, depois foi eleito prefeito com 29 anos, governador do Ceará com 32 anos e agora candidato para a segunda vez a presidente da República com 44 anos. Como o senhor começou a se envolver com política? Eu sou da geração que pegou o fim da ditadura. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu sou filho de funcionários públicos, fui educado na minha vida toda na escola pública, no interior do Ceará, nasci em Pindamonhangaba, fui criado no interior do Ceará, sou filho de um cearense como a Paulista, os 2 funcionários públicos modestos. E aí essa geração chega e nós estamos na luta pela democracia. Então o Brasil conseguiu trazer de volta a democracia e havia assim oportunidades extraordinárias, porque havia uma desmoralização daquela turma que estava mandando no Brasil, que estava junto com as coisas erradas. E aí deu-se essa oportunidade. Eu saí praticamente direto do movimento estudantil, fui ser professor, a minha primeira turma. O que o senhor fazia no movimento estudantil? O movimento estudantil era basicamente o combate à ditadura. A gente lutava pela volta do direito das eleições diretas, a volta da anistia, porque havia muitos brasileiros expulsos. Você levou porrada da polícia? Nunca levei. Nunca levou? Nunca levei. O senhor era hippie? Não, eu brinco sempre que eu era velho, quer dizer, novo demais para ser hippie e velho demais para ser punk. Eu tô ali naquela geração sanduíche. E qual que era o seu ídolo na época, assim? Na política? Na política. Na política eu sempre cultivei essa coisa que os europeus representavam, que era a ideia de fazer o socialismo, a igualdade entre as pessoas, sem acabar com as liberdades, sem acabar com o direito de outras correntes de opinião livremente debaterem as coisas. E isso era o que a social-democracia na Europa representava. E tinha um camarada chamado Willy Brandt, alemão, que era um cara mais moderno naquela época. Eu comecei a me interessar muito pelas ideias dele. O senhor chegou assim, a organizar alguma greve? Assim, a primeira greve... Confronto policial? Eu não cheguei nunca a sofrer nada, mas a primeira greve, depois da ditadura, lá em Fortaleza, foi uma greve de ônibus. Então a gente era do movimento estudantil e houve uma greve de ônibus e a massa passou por cima de um pelegão lá, que era o presidente do sindicato, e ficou meio caótica a greve, meio selvagem. E aí eles chamaram os estudantes para ajudar a organizar. E eu fui lá, eu era falante e tal, era não, né, vivo ser falante, eu subi ali no jardim e falando, aí vem a polícia. E eu falei, você aí, policial, a gente sabe que você não tem culpa disso, que a sua mulher também está em casa com as contas para pagar, você também está sofrendo, você também é trabalhador. E aqui o policial parou, né? Aí deu tempo a gente escapulir. E aí foi... Mas assim, hoje em dia, o que você acha de uma greve? Eu acho que é um direito absolutamente legítimo do trabalhador. Não é claro que eu acho que tem que, por exemplo, não pode fazer greve em hospital público. Eu acho, por exemplo, se você não pode usar a morte de uma pessoa pobre que foi atropelada na rua como um argumento para ter um direito de ter um melhor salário.
Mas na iniciativa privada, na indústria, no comércio, no banco, é absolutamente normal. Mas assim, o senhor apoia o uso da repressão policial se necessário? De forma nenhuma. Tipo bala de borracha? De forma nenhuma. Não. Eu tenho uma amiga, ela é uma repórter suíça, estava cobrindo aí a última greve aqui em São Paulo, tomou uma bala de borracha no olho e ficou cega. Não. De jeito nenhum. Inclusive, eu já fui governador, né? Então eu já manejei esses pepinos, né? E nunca, nem um dia, eu permiti que a polícia do Ceará reprimisse o movimento social. Tem que ficar ali, né? Porque às vezes tem um excesso, pode haver um problema, mas não tem nenhuma autorização para reprimir. E o telefone, acho que é o Max, cara. O que o Max quer, meu? Pelo amor de Deus. Alô? Alô, fala, gordo. Ué, quem tá falando? Irmão? É o Cazé, Ô, Cazé, você tá ligando aí, cara? É, o Max Fivelino não pôde vir, eu assumi aqui o cafofo do rapaz, ele tá mesmo? fazendo umas matérias especiais, mas eu tô muito feliz, me dei bem, tenho a sorte de conhecer de perto os candidatos. Foi até bom você me ligar, que eu não sou um cara muito politizado, tá ligado? Sei. Sabe, o negócio é meter bronca. Então você vai me ajudar aqui, meu. É, mas eu tô feliz de estar aqui, ô gordo. Vou tentar te ajudar também. Como é que vai, governador? Tudo bom? Alô, Cazé. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, prazer em te ver. Prazer é Pode te meu. ouvir, né? Ouvir. Então, governador, bom, estou chamando o senhor de governador, porque o senhor já foi governador do Ceará, que o senhor mesmo falou. No entanto, o senhor deixou o seu governo antes do final do mandato para fazer parte do ministério do ex-presidente Itamar Franco, ali na fase final, 5 meses finais do governo, na fase inicial de implementação do Plano Real. Como é que o senhor está vendo aí a nossa moeda, a coisa da estabilidade? O senhor acha que existe um risco da gente se transformar numa nova Argentina ou não? O risco existe, porque, infelizmente, o Plano Real era uma coisa muito boa, mas muito precária. Era muito sério, mas precisava de fazer outras coisas que estavam pensadas naquela época para que ele pudesse se sustentar e não significar o fim da inflação, também o fim do emprego, o fim da produção, o arroz salarial e o desmantelo do Brasil. Prerrogativas que tinham que ter Estava tudo pensado, exatamente. Não chegaram a ser realizadas, aí não. Aí o que aconteceu? Deu certo a primeira fase, derrubamos a inflação espetacularmente, o país começou a experimentar a maravilha dos preços estáveis e essa gente que se elegeu aproveitando o real acabou sentando em cima, né, da popularidade fácil, jogou de lado o que tinha que ser feito e passaram a brincar de reeleição. O resultado hoje é que o Brasil explodiu as suas dívidas, não tem energia, o arroz salarial só esse último ano, Cazé, mas escolheu... se tiver desculpe me interromper, mas você acha que existe um risco da gente se transformar numa nova Argentina, já que essas fases têm que ter sido realizadas e não foram realizadas? Tem sim. Se você continuar do jeito que está, não tem dúvida que o Brasil vai sofrer problemas muito sérios. Não é igual a Argentina, porque o país não é igual ao outro. Mas a dívida pública explodiu. A condição de crescer a economia parou. 1.700.000 jovens por ano chegam ao mercado de trabalho procurando o primeiro emprego, porta no nariz e o maior desemprego da história. Então você tem tudo aí de semente de uma crise séria se a gente não mudar o caminho. Tá legal, muito obrigado, governador. Obrigado, Cazé. Senhor governador, hoje até alunos da USP, cara. Me chama de Ciro. Me chama de Ciro. Pode chamar de Ciro? Saiu o papel, né? Senhor Ciro, assim, alunos da USP, considerada uma das melhores universidades do país, estão em greve protestando contra a lotação em salas de aula. Ou seja, os caras estudam, chega ali, modo difícil entrar na faculdade. Quando entra, tem que estar no chão. O que o senhor faria para melhorar isso? Melhorar a educação do Brasil? O Brasil tem, de cada 100 estudantes em idade de universidade, o Brasil tem 4,5, como se pudesse dividir metade nas pessoas, né? Vamos dizer, 5 tem vaga nas universidades públicas federais. Isso é um cretinice, porque no mundo por aí afora é 80 de cada 100, 70 de cada 100 que tem estrutura de formação profissional. E isso hoje é fundamental, quer dizer, você hoje não tendo o primeiro grau, você esquece emprego. E se você tiver só o primeiro grau, você vai ter empreguinho com a merreca, com um salário mínimo que é de R$200. Você só pode ter bons empregos, operar tecnologia, mexer em computador, se você crescer a escola. Portanto, uma das mais importantes linhas que nós temos que fazer no Brasil é uma educação pública de qualidade. E isso exige uma prioridade de investimento. Agora eu vou te dar um número. O Brasil, o ano passado, gastou 12 bilhões de reais com educação, o país inteiro, e gastou 90 bilhões de reais com juro para banqueiro. É absurdo. É isso aí. É absurdo. Agora, por falar em educação, o senhor sempre estudou em colégio público, A vida toda. Todos os anos. Agora, qual é que é? O senhor é inteligentão, CDF e tal, gosta de estudar. Eu acho que eu sabia Passou viver. em primeiro lugar no colégio de Direito. Eu era um bom aluno, mas não era CDF não. Eu fazia teatro, eu fazia jornal, eu namorava pra caramba, enfim, fazia farra, jogava Tinha uma banda, você não tinha uma banda, não era percussionista? a SQ Som, né? Eu era percussionista, não tinha muita função na banda mesmo. Não? Mas que tipo de som que fazia?
Era aquele rock brasileiro daquele tempo, uma influência de Rita Lee e tal. Novos Baianos. Ali, Você tinha cabelo grande, não? Tinha cabelo grande? Eu tinha o cabelo abaixo aqui. Tá vendo? Embaixo. Cacheadão. Agora acabou. Alô? Fala, gordo. Casal, você de novo? Sou de novo, gordo. Quando é que gostou de você com o Ciro, é? Deixa eu falar com seu Ciro, seu Eu tô Ciro. íntimo aqui, já tô íntimo do cara. Ah, é? Ciro, Ciro governador, agora é Ciro. Ah, Ciro, legal, cara. Olha, eu vou passar. Aí, mano. Fala, Cazé. Governador, o que o senhor acha dessa... Estamos falando de educação, o que o senhor acha dessa política de afirmação, dessas políticas afirmativas, né, como a cota para estudantes negros nas faculdades? O senhor não acha que aí na tentativa de se corrigir uma distorção no ensino superior, uma distorção que já começa ali no ensino básico, não existe a possibilidade, não existe o risco da gente estar formando profissionais menos gabaritados para atuar no mercado de trabalho? Deixa eu ver essa questão. Acho. Nós temos um problema no Brasil, não é? Que é a discriminação. Não podemos fazer de conta que não tem. É que é menor do que por aí afora, mas tem. E você vai olhar claramente no mercado de trabalho, Cazé. O mesmo serviço, um branco ganha 100, o preto, o negro ganha 60. Assim como as mulheres ganham 80 para o mesmo serviço que o homem ganha 100. É um absurdo isso, né? E a discriminação tem. Então a gente tem que prestar atenção nisso e fazer. Mas aí não começa. é a favor dessas cotas Não, nas não universidades? estou a favor, porque isso é uma ideia americana, que inclusive lá não está funcionando legal. Né? Mas lá deu certo, não foi, seu Ciro? Lá não deu certo. Eles implementaram, a coisa melhorou, eles começaram a fazer Não está dando certo lá. o uso disso, Porque, veja, que não precisa mais. Claro, o que nós temos no Brasil é problema de pobreza. O que nós temos que ter é políticas públicas massivas de enfrentar a pobreza. Por exemplo, a educação pública de verdade, que um professor tem um bom salário, por dentro a gente possa exigir dele frequência, uma boa aula, e aí sim, destacou-se um negro, destacou-se um nordestino, destacou-se uma mulher, destacou-se um branco, você tem que ter o sistema, tem que ter capacidade de recolher esses melhores e apoiar. Isso vale para o esporte, vale para o trabalho, vale para o ensino, para a ciência e tecnologia, vale para tudo. Eu acho que o melhor caminho é esse. Obrigado. Obrigado, Scarlett. Eu continuo vendo que é mó pipi, não, pode desligar. Desligou. Assim, ó, segundo dados de uma pesquisa feita pela MTV, o dossiê Universo Jovem, você tá ligado que a MTV, assim, é uma emissora que está virada para o jovem, Já vim aqui A maior preocupação dos jovens é o desemprego. Todo ano muitos jovens lutam para conseguir entrar no mercado de trabalho. Muita gente não consegue. O que o senhor faria para aumentar o número de vagas de emprego para jovens? O Brasil tem um problema. 1.700.000 jovens, todo ano, chegam no mercado de trabalho. A economia está parada. E aí tem uma série de coisas que talvez seja sacal falar aqui, mas juro alto, o sistema tributário errado, o sistema previdenciário errado, uma série de razões que todas têm conserto, embora dê trabalho, não é coisa para você dizer, vamos fazer um milagre e dar tudo certo do dia para a noite. Não, tudo tem jeito. E eu até estou pedindo para as pessoas permissão para divulgar um site. Para não ficar falando coisa técnica aqui, é ciro23.com.br. Então nesse site está tudo escrito lá, para quem quiser conhecer como é que funciona a mudança que eu estou propondo. Mas o que nós precisamos fazer? O país tem que voltar a crescer. Se o país crescer 5% ao ano, hoje está crescendo nada. Se crescer 5% ao ano, você cria mais ou menos 2 milhões de empregos. E aí você pode dizer para o jovem como é que ele vai ter a oportunidade de trabalhar. Mas não basta. Por quê? Porque o filho do pobre e o filho da pequena classe média que não pode pagar mensalidade escolar, vem de uma escola pública que, apesar do sacrifício de muitos professores, até não prepara. Não prepara para o trabalho, não prepara para o vestibular. O filho do pobre no Brasil, esqueça. Eu vim da escola pública e fui tirar o primeiro lugar na universidade. Nunca mais isso é hoje, senão uma exceção muito rara. Nossa, muito difícil. Muito difícil. E veja, eu tenho 44 anos, estou formado há 21. E isto foi ontem, então, né? Eu vi como é que se destruiu a escola pública brasileira na minha geração. Com demagogia, com clientelismo, contratando gente, aviltando salário, o mundo mudando, né? O computador. Roubando merenda. Roubando merenda. Roubando merenda. Em Fortaleza hoje tem um escândalo de roubo de merenda escolar. Aqui em São Paulo também tem o negócio, mas não nem vou falar nomes. Bom, é o seguinte. Mas se você souber, meta bronca, diga o nome. Depois que eu vi processo. Não, mas se souber, claro, não pode fazer injustiça. É o seguinte. Eu tenho uns 8 processos, viu? É mesmo? É, de chamar de ladrão. Processo, hein? De chamar ladrão. Só processo assim, de chamar ladrão de ladrão. É o seguinte, daqui a pouco a gente volta com um Golo especial presidenciáveis. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom o papo, hein? Olha lá. Seu Ciro, quando você chega em casa... som é legal. Gosta, né? É legal. Quando você chega em casa pra relaxar, o que você escuta?
Eu gosto de música de todos os tipos, dependendo um pouco do humor, né? Dependendo um pouco do, enfim, do humor. Né? Então eu gosto do forró, eu gosto desses bregas brasileiros, eu amo. Falcão. Mas amo. O Falcão é gênio. O Falcão é gênio. Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. É muito bom. Você foi no site do Falcão já? Já. É demais. Eu sou amigo pessoal dele. É mesmo? E outra coisa, eu tava falando em Led Zeppelin, Pink Floyd, mas eu ouvia rock, né? Rick Wakeman, todos esses, tudo, não é? Queen. Quando saíram, era mais ou menos como o rock que vocês agora colocam. E aí as gerações como a minha, que vai ficando velho, começam a se assustar. Pô, mas o rock vai e volta, viu? Volta sempre com uma nova roupagem, uma nova história. Assim, as pessoas saíram do governo em novembro de 94, né? Isso. Dezembro. Desde lá nunca mais teve cargos públicos. O que o senhor fez então? Eu fui para a universidade nos Estados Unidos, fui convidado para ser... Estudar mais. Me estudar mais. Como uma coisa, estudar tanto? Precisa entender as coisas. Se você está querendo resolver o abacaxi, que não é pequeno, pepino para resolver, você não pode ficar comendo pela mão dos outros. Você Não, tem que né? um pouco, pelo menos, saber o que está acontecendo. E eu comecei, você falou, eu comecei com 24 anos direto até os 36. E eu queria parar um pouco. Eu acho que a política não pode ser meio de vida. Nossa, meu, com 24 anos até os 36 eu só fiquei louco só o tempo inteiro. E assim, Fiz isso, se só Ele estudou, fez política. E aí fui para os Estados Unidos estudar, fui para a universidade lá, estudar, passei 1 ano e meio lá. Aí comecei a virar acadêmico, escrever livro. Qual a sua profissão? Eu sou advogado e professor de direito. Hoje em dia. E agora passei a estudar economia política, então eu sou consultor de economia política. Consultor, seu emprego é esse? Não tem emprego, eu faço palestras e cobro as palestras técnicas que eu faço para entidades Quanto custa a palestra? Se for para setor produtivo, porque eu tenho uma discriminação clara. Então, se for para o setor produtivo, é R$5.000, mais o imposto de renda, mais hospedagem e passagem. R$5.000? Agora, se for para a banca, é 7. É mesmo? Deixa eu chamar o senhor em casa para fazer uma palestra para mim. Para você é de graça, eu não cobro nem de estudante, nem de sindicato, nem enfim, de profissionais liberais, eu não cobro. Aqui, ó, As campanhas eleitorais são frequentemente uma grande fonte de problemas, como o senhor sabe, de escândalo dos candidatos. A governadora Rosana Sarney até renunciou por causa de supostas irregularidades, o senhor sabe bem, né? Com relação à arrecadação de verbas para a campanha, né? Enquanto está orçada a campanha do senhor? Isso não dá para saber ainda. Tem uma comissão fazendo o planejamento, mas eu tenho uma estimativa que deve custar uns 15 milhões de reais. Eu não sei se nós vamos... Milhões. Eu não sei se o partido vai conseguir mas é muito dinheiro recolher isso, isso. não é? É um dinheiro monstruoso. Eu não imagino conseguir 15 milhões de reais. É muito dinheiro. Agora, é só você lembrar o seguinte, o Brasil tem 170 milhões de habitantes, você precisa cartaz, você precisa material, você precisa produzir um programa de televisão, e é um programa nacional que tem que ter imagem da Amazônia, imagem de São Paulo, imagem de Rondônia, imagem do Rio Grande do Sul. Você precisa de se deslocar, né? Avião e passagem aérea, etc, etc. O que mais que são os custos? E você precisa fazer os eventos. Então, você precisa se apresentar para a população. Então, um comício custa 30 mil, 40 mil reais. Eu não sei se isso a gente faz um planinho bonitinho. Mas assim, como é que faz para arrecadar essa grana? Depende do estilo. O meu é assim, eu faço uma equipe, anuncio essa equipe, digo aqui, nós não aceitamos nem esse tipo de dinheiro, esse tipo de dinheiro a gente aceita. Por exemplo, a indústria brasileira... Que tipo de dinheiro? Eu, por exemplo, na eleição passada, tinha um escândalo envolvendo empreiteiras, eu não aceitei. Só empreiteira eu não aceito. Não é? Agora, o senhor não vai, tipo assim, 2 milhões em casa, né? Não. Isso é uma... Por isso que eu te digo. Costume. Não, isso é uma comissão, né, pública, transparente, não tem um fulano, só recebe com recibo oficial, com o Tribunal Eleitoral acompanhando, prestando conta, e todas as minhas contas foram sempre aprovadas. Tem que ser assim mesmo, né, meu? Tem que ser limpo, senão não dá pra ser bocão. É lógico, é verdade. Alô? Fala, gordo, beleza? Pô, você tá enchendo o saco, hein, mano? Eu posso fazer mano. Por que tu não deixa os seus filhos atender, rapaz? Depois não deixa ele atender, cara. Deixa eu falar com ele, passa pra ele. Falou, um abraço. Fala, seu filho. Zé. Bom, a gente está falando aí de campanha, de arrecadar fundos para a campanha, né? Eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor faria para combater os juros extorsivos dos bancos, né, no cheque especial e no financiamento de empresas, já que os bancos, na maioria das campanhas dos candidatos, eles são grandes financiadores dessas campanhas, não é? Creio eu também na sua. Tem Como toda é que razão. fazer, então, para combater isso? As pessoas precisam prestar atenção exatamente nisso, porque quando você está falando, você pode entrar naquele papo furado. Eu sou a favor do emprego, do salário, sou a favor da melhoria da condição de segurança, da saúde. Então, essa mistura de papo furado com mistificação, com mentira, inclusive está desmoralizando.
Se você vê uma pessoa que tem mais dificuldade de entender, para um pouco para prestar atenção. E aí essa pessoa vai lhe dizer, olha, a taxa de juros tem que cair, nós temos que prestigiar quem produz, temos que trabalhar para dar mais oportunidade para quem trabalha, vamos mudar o sistema de impostos. Aí fica uma conversa mais difícil do que aquela outra. Aí você presta atenção que esse daí está dizendo claramente qual é o interesse que ele vai ferir e qual é o interesse que ele pretende ajudar. Mas, por exemplo, o senhor falou que não aceitava certos tipos de dinheiro. O senhor aceita doações de bancos na sua campanha? Não, isso não é problema nenhum. Você Não, tem... estou falando que é um problema. Eu digo assim, não fica uma situação meio constrangedora. Não, de forma nenhuma. Combater os juros extorsivos? Depende da proposta. Eu, por exemplo, tenho um compromisso claro, sou o único que está falando isso, em ter uma administração da dívida interna, que é onde o juro explode, diferente da que estão fazendo aí. Tenho um compromisso de eliminar o rombo nas contas externas brasileiras. Isso está sendo claro e eu estou sofrendo o diabo por conta disso. Inventam que eu sou o novo Collor, que eu vou fazer calote, etc. Eu vou suportar porque eu sou limpo e sei bastante bem o que eu estou fazendo e as pessoas vão ver depois quem é que está falando a verdade e quem é que está com mistificação. E isto, então, me dá autoridade, até porque não sou eu. Eu, por exemplo, não trato deste assunto. Vai lá uma comissão do partido e o partido diz o programa, quais são os compromissos que nós vamos fazer e aceitarmos apenas contribuições de empresários nacionais, de qualquer setor. E eles ali vão saber que vão colaborar para... É possível combater os juros extorsivos mesmo recebendo o dinheiro dos bancos? Claro, claro. Tá, ok. Claro. Muito obrigado. Senhor Ciro, depois que o candidato do PSDB anunciou que teria uma vice-mulher, parece que virou meio moda. Todo mundo quer vice-mulher. Você também quer uma vice-mulher? Olha, 52% da população brasileira são mulheres. E eu não acho, francamente, que você tem um segundo lugar para dar, para enfeitar a chapa às vezes, para não ter prestígio nenhum, seja de fato respeitar a mulher. Mas como uma vice-mulher ajuda a arrecadar mais votos? Não, isso é bobagem. Bobagem. Não sei se o senhor concorda comigo, mas o povão mesmo, na minha opinião, não sabe votar. Vota porque é bonito, ou vota porque é rico, vota porque é doutor, ou vota porque é mulher. O também, povão não tem culpa disso. O que tem é o seguinte, tem uma grande engrenagem de mídia, das mídias comercial, uma engrenagem do poder econômico que empacota as coisas erradas e engana a sociedade às vezes. Mas o povo brasileiro cada vez mais está descobrindo o caminho de fazer, vamos dizer, de se vacinar contra isso. Hoje ninguém mais se apaixona pela política, as pessoas acham ruim, eu acho bom. Porque a política é uma coisa de inteligência, não é uma coisa de onda. Quando você vai na onda, você está ferrado. Você tem que fazer com a cabeça, saber quem é, porque na véspera da eleição todo mundo é bonzinho, todo mundo tem boa promessa, todo mundo. E olha o passado. E aí, no meu caso, eu sou o único caso na administração pública brasileira de governador e prefeito em que a metade dos secretários eram mulheres. Por exemplo, o senhor José Serra, que é o candidato do governo, o atual governo não tem nenhuma mulher ministra. Agora, por falar em mulher, o senhor namorado é a Patrícia Pilar, né? Que é uma atriz maravilhosa, uma das mais bonitas da TV. Eu também acho. O chaveco, o senhor chegou no chaveco bom, né? Não é chaveco não, foi paixão mesmo. Mas assim, ela já teve esse problema de câncer, que a minha mãe teve esse problema, a minha namorada também teve também, e é câncer no seio, né? Isso. Como o senhor fez para Foi um terror, viu, João? Foi um terror. No primeiro momento foi um terror tremendo. E é importante a gente aproveitar. Eu fiquei muito preocupado também com a minha mãe, com a minha namorada também, mas terrível. elas superaram. Superaram, né? O terror é porque ela é uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem recursos, que pode ir num bom médico, num bom hospital. E ela fez a tal mamografia e o diabo do exame não deu nada. Não detectou, não achou. Então a sorte, veja bem, é que ela tinha uma informação a mais que foi no toque, no autoexame que as mulheres têm que fazer, mas jovens têm que fazer. Elas não sabem, as mais pobres desinformadas não sabem. Tem que ajudar as pessoas a entender isso. Se sabe, tem vergonha, eu acho. Foi isso que salvou a vida. Então não tem que ter vergonha. Ela apalpou o seio na hora do banho, faz ali, achou o nódulo. Aí foi lá no médico na hora certa, graças a Deus. Na hora certa, né? Tirou, fez a quimioterapia, caiu os cabelos, continuou linda. Continuou linda. E agora o cabelinho já está voltando. Já está voltando. Agora assim, ela vai participar da campanha com o senhor, lógico. Ela é minha parceira, né? Vai estar comigo aí. Eu não vou deixar manipularem, porque isso é uma relação pessoal. Eu não vou deixar ninguém usar, eu não quero que ninguém vote em mim por causa dela. Claro que ela tem todo o mérito, todo o respeito, assim, as pessoas, ela é minha mulher, não é? É minha parceira, vai estar comigo onde eu estiver, na vitória, na derrota, mas eu não vou deixar ninguém manipular. Você acha que o povo não vai querer votar no senhor só porque o senhor é marido dela, tão bonita? Eu acho, quer dizer, eu acertei com ela a minha vida, não é? Então ninguém mais do que eu admira e respeito. Mas eu acho que votar para presidente é uma coisa muito séria.
tudo bem, pode ser, olha, eu vou conhecer um pouco mais, pode ser, por exemplo, um cara que tem uma parceira assim, que eu gosto, admiro, quem é esse cara? Será que foi só, né, como você falou, chaveco. Ou será que tem coisas mais sérias? De onde ele vem? Quais são as ideias? Quais são as propostas? Ele responde à exigência de um bom governo que seja sério, trabalhador, que tenha compromisso com o povo, não de chaveco, mas compromisso de trabalhar mesmo, se preocupar com a família, com o emprego, com a moradia, com a segurança das pessoas, com a aposentadoria. Caramba, nós temos 13 milhões de pessoas aposentadas no Brasil. 13 milhões aposentados? Com R$200 de aposentadoria. Vamos falar um pouco sobre gravidez na adolescência. É um problema sério no Brasil. Tem dados aí que... Vamos do último censo, que a gravidez da adolescência aumentou muito. No seu plano de governo, o senhor tem algum plano na área de saúde para a sexualidade dos adolescentes? Toda a orientação do nosso projeto de saúde, um pouco que eu já fiz no Ceará, desculpa eu ficar falando assim, é para as pessoas terem um lugar de pesquisar, senão fica só a conversa. É a prioridade materno-infantil. Se você focar, der prioridade para as políticas de saúde, da questão da mulher e da infância, da criança, a partir inclusive do pré-natal, do acompanhamento, enfim, nós ganhamos o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. A única vez que a Unicef deu esse prêmio para uma instituição da América Latina, o povo e o governo do Ceará ganharam, e eu fui receber esse prêmio lá nos Estados Unidos, na ONU, no plenário das Nações Unidas. Funciona e não custa muito dinheiro, porque o Ceará não tinha muito dinheiro para fazer isso. Então o foco é aí, e você tem, boa parte dessas ações são de educação sanitária. E ajudar a contracepção, usar a camisinha, orientar as pessoas para isso, a higiene. Na escola seria importante, fundamental, não tem que ter medo de falar disso. Anticoncepcional, com os meus filhos, eles desde garoto, perguntou, eu respondo. São três filhos. São três, a Lívia, o Ciro e o Yuri, né, que estão te assistindo aqui, são teus fãs, como eu já te falei. E bastou crescer um pouquinho, perguntou, eu falo, não tem conversa. Mas eu não vou lá, vem cá, deixa eu te ensinar aqui umas coisas, eu nunca fiz também. Mas assim, perguntou, não tem conversa de cimentinha, de cegonha, eu vou lá e conto exatamente como foi. Assim, a mãe deles, uma pessoa extraordinária, também é uma pessoa muito arejada e nós não temos problema, né? Minha filha tem 18 anos, a vida dela é dela, eu apenas digo, olha a camisinha. Lógico.